E maravilhoso é nós contemplarmos a providência do Senhor, a providência de Deus, sua provisão na nossa vida, né? A igreja vai crescendo e a gente tem que investir no reino, porque nós estamos aqui para servir a Deus, né? São cadeiras mais confortáveis, mas não é para a gente se sentir tão confortável assim, né? Para a gente entender que a gente está aqui para servir a Deus, né? Isso é o mais importante. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo de número 3. Irei ler do versículo 12 ao versículo de número 16. Filipenses, capítulo 3, do versículo 12 ao versículo de número 16. Vamos nos colocar de pé para a leitura da palavra do Senhor. Eu sei que você ficou o culto quase todo em pé, mas eu acho tão importante a gente ficar em pé nesse momento da pregação. Se a gente puder até depois, durante o dízimo, né? Pode ser até na metade da canção, pedir para os irmãos sentar, né? Para não ficar o tempo todo em pé, né? Mas faça esse esforço aí para a gente ler a palavra de Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao 16. Acompanhe a leitura da palavra, diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos orar. Deus, nós lemos a Tua palavra, te pedimos nesse momento, Pai, suplicamos, ó Deus, fala conosco por intermédio da pregação do Evangelho, que Cristo seja revelado através da Tua palavra para nós, que possamos, ó Deus, pela Tua palavra, ouvirmos, ó Deus, a Tua voz. Fala conosco, Deus, fala com a igreja, nos fortalece em Tua santa palavra, é o que nós te pedimos nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. A igreja pode sentar. Meus irmãos, nos Jogos Olímpicos de 2004, um maratonista brasileiro chamado Vanderlei Cordeiro de Lima estava correndo aquela maratona em Atenas e estava em primeiro lugar. Iria receber a medalha de ouro. Mas aí aconteceu um problema, uma dificuldade que foi noticiado no mundo todo, que um homem que estava na plateia, um ex-padre, entrou naquela pista onde os corredores estavam ali, correndo, e agarrou então esse maratonista Vanderlei, levando esse homem, levando o maratonista para a plateia.
tentando de algum modo prejudicar aquele que estava em primeiro lugar e ia receber a medalha de ouro no pódio. Durou alguns momentos rápidos, e imediatamente Vanderlei, esse maratonista brasileiro, né, se livrou daquele homem que o agarrou e voltou imediatamente para a pista para retornar à corrida. Mas aquilo ali desorientou. Ele ficou um pouco desorientado porque o prejudicou na corrida. E aquele ritmo que ele vinha diminuiu um pouco. E aqueles que estavam então atrás conseguiram passar. Ele perdeu o primeiro lugar porque um passou e depois perdeu o segundo porque um outro passou. Mas ele não desistiu. Ele continuou aquela jornada, ele continuou aquela maratona. Ele correu, andou, avançou, ele prosseguiu e ele chegou no final. Ele recebeu a medalha de bronze, mas ele terminou no pódio. Ele prosseguiu, ele avançou, ele continuou, ele não desistiu, ele avançou. E recebeu certamente as honrarias de estar no pódio, mas ele recebeu também uma outra medalha, uma medalha que simbolizava garra, que simbolizava perseverança, e que ele, pela sua perseverança, pelo seu progresso, pelo seu avanço, por não parar, por não desistir, por continuar, ele então foi homenageado no mundo inteiro. Vanderlei Cordeiro de Lima, que não desistiu, mas que prosseguiu na sua caminhada. O apóstolo Paulo, irmãos, trata sobre o progresso que nós cristãos devemos ter. O progresso da fé, que nós devemos continuar, mesmo diante dos obstáculos da nossa fé, mesmo diante dos desafios que surgem na nossa caminhada cristã, mesmo diante das adversidades que podem aparecer na nossa corrida cristã, na nossa caminhada cristã. Paulo aqui fala sobre não desistir, sobre avançarmos, prosseguir. E é isso que Paulo afirma, por exemplo, no versículo 14. Olhe para o texto. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele não perde de vista que ele deve avançar, que ele deve prosseguir, que ele não deve parar. O apóstolo Paulo escreve essa carta para a igreja que ele mesmo plantou na sua segunda viagem missionária, essa plantação que está registrada pelo evangelista Lucas em Atos capítulo 16. Essa igreja que surgiu na casa de uma serva de Deus, temente a Deus, chamada Lídia, e que algumas pessoas ali se converteram. Toda a casa de Lídia foi batizada, uma jovem possessa foi redimida pelo evangelho de Cristo, um carcereiro se converteu e toda a sua casa também foi batizada. Ou seja, uma igreja nasce nessa plantação, nessa empreitada do apóstolo Paulo, juntamente com Silas, Timóteo, Lucas, ali na cidade de Filipos. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, ele está preso em Roma. Ele está passando por algumas adversidades, algumas dificuldades. Mas essa carta, ela é lembrada por alguns estudiosos como a carta da alegria, porque aqui e acolá, em alguns momentos, você vai perceber o apóstolo Paulo dizendo: alegrei-me no Senhor, alegrei-me sobremaneira no Senhor, agora mais uma vez o Senhor renovou o seu cuidado sobre a minha vida. Ou seja, mesmo em meio às adversidades, ele expressa a sua satisfação e a sua alegria em Deus. E mesmo preso em Roma, ele diz: eu prossigo, eu avanço, eu não paro, eu não vou ser limitado pelas cadeias, mas eu estou exatamente no lugar que Deus quer que eu esteja. Ele escrevendo a sua carta aos Efésios, ele diz: eu não sou prisioneiro de Roma, mas eu sou prisioneiro de Cristo, mesmo diante das limitações e dificuldades por causa da prisão. Paulo afirma aqui em Filipenses 3,14: eu prossigo para o alvo. A sua fé está em progresso, ele avança. E é sobre isso, meus irmãos, que eu gostaria de tratar nesta manhã: o progresso da nossa
fé. O progresso da nossa fé, da nossa caminhada, o avanço da nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus. E a primeira verdade, então, que o apóstolo Paulo apresenta, que eu gostaria de destacar para os irmãos essa manhã, é a razão do progresso da nossa fé. A razão pela qual nós vamos avançar, nós vamos progredir, nós vamos continuar. E a razão está registrada justamente aqui no versículo 12, vamos ler juntos? Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Toda a igreja, juntos, vamos lá. Mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ele diz, não que eu já tenha recebido a perfeição, mas eu prossigo, eu avanço, para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Note que a razão dele avançar, dele procurar conquistar, dele continuar avançando na sua caminhada cristã, na sua vida espiritual, no seu progresso da fé, a razão disso está no fato de que Cristo o conquistou, Cristo o agarrou, Cristo de fato o abraçou, porque o final do versículo 12 diz o seguinte: para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Paulo, portanto, diz que avança na caminhada, na fé, na vida espiritual, porque ele foi alcançado por Cristo, porque primeiramente Cristo o alcançou, porque primeiramente Cristo o resgatou, porque primeiramente Cristo arrebatou o seu coração. Certamente nós podemos lembrar da conversão do apóstolo Paulo no caminho para Damasco, quando Lucas registra ainda o nome de Paulo como Saulo, e diz o texto que ele ia para Damasco para conquistar alguns irmãos, isto é, para perseguir a igreja, agarrar alguns do caminho, alguns crentes, e maltratá-los, e persegui-los com crueldade, e levá-los preso para Jerusalém. A mente de Paulo era agarrar alguns do caminho e levá-los preso para Jerusalém. Mas no caminho para Damasco, com esse objetivo cruel, o apóstolo Paulo, portanto, recebe então uma palavra de Cristo. Cristo aparece para ele e Cristo diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E imediatamente o coração de Saulo, ele foi transformado, foi convertido. Cristo o agarrou, Cristo o conquistou, Cristo revelou o seu amor por sua vida e o regenerou. E ele então chega em Damasco não para perseguir mais os cristãos, mas ele chega em Damasco como um ministro do Evangelho, pregando a palavra de Deus e agora sendo perseguido como cristão. A gente olha, portanto, para esse texto de Filipenses capítulo 3 e nós percebemos que Paulo, ele avança porque primeiramente Cristo avançou no seu coração. Nós percebemos que Paulo continua a sua caminhada cristã porque primeiramente Cristo tocou o seu coração, o transformou, o agarrou, e as palavras de Paulo é interessante: fui conquistado por Cristo Jesus. Ele me agarrou literalmente. O versículo 13 diz o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. Versículo 14: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. A mente do apóstolo Paulo, portanto, está fundamentada na verdade de Cristo Jesus, no Evangelho de Cristo Jesus, na obra de Cristo Jesus, naquilo que Cristo Jesus realizou na sua vida, naquilo que Cristo fez em seu coração. Eu prossigo, diz Paulo, porque Cristo me alcançou, porque Cristo me transformou. E aqui, irmãos, está a razão da nossa
da nossa fé, de continuarmos a caminhada cristã, de avançarmos no conhecimento de Cristo, é porque Cristo, primeiramente, nos alcançou. João Calvino, reformador de Genebra, comentando esse texto, ele afirma: Paulo foi alcançado por Cristo para que pudesse alcançar a Cristo. Paulo foi alcançado por Jesus para que pudesse avançar em conhecer mais a Jesus. E é isso que diz aqui no versículo 12: não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Ou seja, ele prossegue em direção a Cristo, porque primeiramente Cristo o alcançou. Ele avança porque primeiramente o reino de Deus avançou em seu coração. E isso deve trazer repouso para a nossa vida, porque veja aqui, irmãos, nós vamos avançar, nós vamos continuar, nós vamos prosseguir na nossa fé, não por causa da nossa capacidade, não por causa da nossa força, não por causa das habilidades que nós temos como cristãos, não, mas nós vamos continuar, nós vamos avançar, nós vamos prosseguir, porque Cristo já nos alcançou, porque Cristo já nos agarrou, porque Ele já transformou a nossa vida. Não há alternativa para a minha vida, para a sua vida, a não ser avançarmos na nossa fé. Por que não há? Porque Cristo já está em nós, Cristo já habita em nós. Você pode até tentar caminhar por um outro caminho, por um outro lado, mas o Cristo que habita em nós vai sempre nos colocar no caminho verdadeiro. O jugo dele, que é suave e leve, vai sempre nos endireitar para conhecermos mais a sua verdade. Podemos até mesmo pela nossa pecaminosidade se desviar do caminho do Senhor, tentar se afastar da vontade dele, mas ele já nos conquistou, ele já nos alcançou, ele já transformou a nossa vida. Nós já fomos, irmãos, agarrados pela graça de Deus. É por esta razão que não há alternativa para nós a não sermos avançarmos na caminhada cristã, porque Cristo está em nós. Não há, portanto, alternativa para a minha vida, para a sua vida. Cristo nos alcançou, Cristo nos transformou. Sabe por que a gente não vai perder de vista o nosso alvo? Porque Cristo já nos alcançou. Sabe por que a gente não vai perder de vista a nossa vida comunitária de estarmos congregando na igreja de Cristo, na noiva de Cristo? Porque Cristo já habita em nós. Sabe por que o inferno não vai prevalecer sobre a nossa vida? Porque Cristo já prevalece em nosso coração. Sabe por que o mundo não será eficaz contra a nossa caminhada cristã? Porque Cristo já foi eficaz em nossa alma. Sabe por que os demônios e Satanás não podem prevalecer sobre a nossa vida? Porque Cristo já nos libertou do império das trevas e nós fazemos parte do reino eterno de Deus, e este reino avança, e a gente está avançando juntamente com esse reino. Cristo, portanto, habita em nós, e por causa dessa razão a gente vai continuar, a gente vai avançar. Como diz a canção, vencendo, vem o Senhor Jesus. Essa é a razão do nosso progresso. Essa é a razão da nossa caminhada cristã. Eis a razão, Cristo Jesus nos alcançou. Eis a razão de nós continuarmos a caminhada cristã, Cristo nos alcançou. Eis a razão de continuarmos, irmãos, a nossa fé e nessa jornada que se chama igreja. Eis a razão, Cristo nos alcançou. Não foi a gente que alcançou Cristo, foi Ele que nos alcançou. Não foi a gente que procurou Cristo, foi Ele que nos procurou. Não foi a gente que elegeu Cristo como nosso Senhor, foi Ele que nos elegeu como seus filhos. Ele veio até nós, Ele nos alcançou, Ele nos transformou. Isso deve trazer, querido, tranquilidade para o nosso coração, para a nossa alma, porque nós estamos seguros na presença de Cristo. Nós estamos repousando na obra de Cristo. Nós estamos firmes no que Cristo fez por nós. E essa segurança, essa firmeza, essa obra, a razão dela é o poder de Cristo, o que Cristo fez. Aquele que começou boa obra em vós,
há de completá-la até o dia do Senhor. Ele começou, Ele vai completar. É por isso que a gente continua avançando, porque Ele está em nós. A segunda verdade é que o apóstolo Paulo apresenta o caráter desse progresso da fé. E claro, é de caráter espiritual. Entretanto, Paulo apresenta algumas atribuições, algumas características desse progresso, desse caráter. Porque perceba o que diz Paulo no versículo 13, vamos ler juntos. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. Primeiramente, irmãos, o apóstolo Paulo fala sobre dedicação. Isso é uma característica desse progresso. Ele está dedicado em fazer a obra de Deus. Perceba que Paulo diz no versículo 13: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Ele tem, portanto, uma dedicação. Ele está dedicado em realizar algo, ele está dedicado em fazer algo, ele está dedicado em viver exclusivamente aquilo que Deus pede para ele viver, o comissionou para ele viver. E ele então diz: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. Portanto, irmãos, ele apresenta aqui essa dedicação que eu e que você também nós devemos ter em relação à obra do Senhor. Nós precisamos estar dedicados na obra de Deus, dedicados em estar na igreja, dedicados em ouvir a palavra, dedicados em orar mais e falar mais com o Senhor, dedicados em ler mais as Escrituras Sagradas, dedicados em nossa devocional diária, dedicados em evangelizar, dedicados em convidar mais pessoas para ouvir o Evangelho aqui na IPBU, dedicados em fazer a obra de Deus. Paulo diz: uma coisa faço. E o que Paulo faz então diz respeito a esse caráter espiritual do progresso. Paulo aqui não está dizendo uma coisa falsa, eu vou ganhar mais dinheiro, ou uma coisa fácil, eu vou ganhar as coisas desse mundo, ou uma coisa fácil, eu vou conquistar mais coisas para mim, para eu desfrutar do bem-estar, mudando terreno. Não, Paulo não fala sobre isso, mas Paulo fala sobre questões espirituais. Uma coisa fácil, eu esqueço do meu passado e avanço para as coisas que estão diante de mim, as coisas que Deus colocou diante de mim, ou seja, as realidades do reino. Ele esquece do passado, ele esquece da vida progressa, ele esquece do mundanismo, ele esquece de tudo aquilo que o afasta da presença de Deus, e ele vai avançar para as coisas que estão diante dele, isto é, o reino de Deus. A dinâmica do reino está na igreja: ouvir a palavra, pregar o evangelho, fazer parte do corpo de Cristo, atuar como membro desse corpo na sua função, no dom que Deus estabeleceu para você, que Deus colocou para você, utilizar os dons e talentos que Deus deu para servir o reino, para servir a igreja. Ele está dedicado a viver o reino de Deus. Dedicação. É isso que também, irmãos, nós precisamos ter. Seja dedicado em servir a Cristo. Seja dedicado em se envolver na igreja. Seja dedicado, por exemplo, em vir para os cultos semanais, para orar, para buscar a Deus. Seja dedicado em viver a missão de Deus onde você estiver, seja no trabalho, na faculdade, na escola, pregando a palavra, fazendo discípulos. Uma coisa faço, é isso que diz o apóstolo Paulo: dedicação para a obra do Senhor. Essa dedicação certamente reflete uma insatisfação em seu coração. Uma insatisfação. E eu faço uma pergunta para você: você está satisfeito com a sua vida cristã? Você está satisfeito com a sua vida cristã? Tá boa demais a sua vida cristã? A sua fé está boa? Chegou já no ponto final? Paulo diz que não. Essa dedicação, ela é posterior a uma insatisfação que Paulo, portanto, apresenta no versículo de número 12. Olhe para o texto novamente, veja o que Paulo diz: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido o quê?
Não, não é possível. Os irmãos estão lendo aí o texto? Olha para o texto. Não que eu tenha já recebido ou tenha obtido o quê? A perfeição. Não, ele diz, eu não tenho a perfeição. Eu não obti a perfeição. Mas prossigo para conquistar ainda aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Isto é, ele está insatisfeito. Ele não é perfeito. Ele não chegou no patamar mais elevado da sua vida espiritual. Tem gente que acha que vive já uma vida espiritual perfeita. Eu sou um cristão certo, íntegro. Não tem nada que desabone o meu caráter. Não tem nada que alguém possa falar que eu errei, que eu erro. Ou que estou aquém diante de alguma coisa. Tem cristãos que digam isso. Talvez não digam, mas com as suas ações reflitam essa realidade de perfeição. Gente que já se acha muito maduro, muito perfeito. Pastor, eu sou crente já de tantos anos, de 10, 30, 40, 50 anos, não tem nada mais que possa me acrescentar, não. Pastor, o senhor é muito menino. Não tem nada mais o que fazer. Irmãos, se Paulo, que era apóstolo, que escreveu mais da metade do Novo Testamento, que foi o pioneiro das igrejas que foram plantadas, maioria delas, no livro de Atos, que foi o missionário entre os gentios, o veterano Paulo, que de Roma preso, escreveu diversas cartas, que foram inspiradas pelo Espírito Santo e que edificam a nossa vida, que é o Novo Testamento, grande parte dele. Se Paulo disse, eu não já obti a perfeição, quanto mais nós, irmãos. Quanto mais nós. Há, portanto, uma insatisfação dele procurar mais o reino, dele viver mais o reino, dele orar mais, dele ser mais efetivo no reino, dele ser mais eficaz no reino, dele viver mais a sua função no reino de Cristo. Da mesma forma, isso deve gerar em nós essa verdade de viver mais o reino, de buscar mais o reino, de orar mais, de sermos mais efetivos no corpo de Cristo, realizando a nossa função como membro desse corpo. Paulo, portanto, está descrevendo dessa insatisfação que deve também bater no nosso peito, a fim de que possamos dedicar mais o nosso tempo, a nossa vida no serviço do reino de Cristo Jesus. Que a insatisfação que deve existir no seu coração, que essa insatisfação em relação à caminhada cristã, que essa insatisfação possa gerar no seu coração, na sua vida, uma dedicação tal para você avançar mais na igreja, no reino, no progresso da fé que Deus colocou na sua alma. Insatisfação, dedicação, Paulo fala sobre uma direção, porque ele diz no versículo de número 13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Ele esquece das coisas que para trás ficam. Que coisas são essas? Eu, estudando esse texto algumas semanas atrás, eu estava pensando, quais coisas são estas que ele se esquece? E aqui existem duas respostas. A primeira resposta é que o que Paulo, portanto, está querendo esquecer é do seu passado pecaminoso, de um passado negativo, das prisões que ele realizou, prisões injustas na perseguição contra a igreja, do apedrejamento do diácono Estevão em Atos capítulo 7, que diz que Saulo consentia com a sua morte cruel, com a tortura que ele fazia para com alguns discípulos de Jesus Cristo, com a vida negativa, com o passado negativo. Paulo se esquece desse passado, e nós devemos também nos esquecer. Nós não devemos olhar para a nossa vida pecaminosa. Sabe por quê? Porque Cristo Jesus já nos alcançou, já nos transformou. Conforme diz o versículo 12, Ele já nos conquistou, mudou a nossa vida. Nós somos regenerados por Cristo. Ele nos deu um novo fôlego de vida, Ele nos perdoou. E o passado ficou para trás. Não tem poder mais sobre nós. Paulo diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O nosso passado não tem poder sobre a nossa vida, porque o sangue de Jesus Cristo é mais poderoso que o nosso passado, que o nosso pecado. É por isso que ele não olha mais para trás, ele olha para frente, ele olha para Cristo. Amém.
assim também faça isso. Olhe para Cristo. Não olhe para trás, não olhe para o pecado, não olhe para o passado. Ele já te perdoou. Nem Cristo olha para ele, ele já te perdoou. Você olha para frente. Olha para frente. A segunda resposta diz respeito a um passado positivo. A um passado positivo. Porque após a conversão de Paulo, Paulo plantou outras igrejas. Paulo pregou o evangelho. Paulo foi cooperador da obra missionária em Antioquia. Ele fez muitas coisas boas antes de escrever essa carta. Então, ele não olha para o passado também positivo. Ele não é aquele apóstolo saudosista que fica apenas olhando para as coisas boas que aconteceram no passado. Entende? Eita! As igrejas foram plantadas na viagem missionária. Eu plantei igreja em Icônio, em Derbe, em Listra. Eita, vamos pensar do que Deus fez em Filipos, como Deus converteu Lídia, como Deus nos libertou, Silas, de uma prisão, causando um terremoto, e o carcereiro e toda a sua família foi batizada. Vamos nos lembrar do que Deus fez em Tessalônica, quando o povo de Deus ali estava, os eleitos ouviram o evangelho, gente grega, que não tinha nenhuma familiaridade com o Antigo Testamento, mas ouviu o evangelho e foi transformado por Deus. Então vamos lembrar quando eu cheguei sozinho em Corinto, quando ninguém estava ali para me ajudar, mas aí Deus levantou um casal chamado Áquila e Priscila, e eles passaram a cooperar junto comigo em Corinto. Ele não olha para o seu passado positivo. Ele não fica alimentando a sua alma com essas coisas. E talvez a gente pode correr esse risco de ficarmos olhando para o nosso passado positivo, das coisas boas que já aconteceram aqui na IPBU, dos milagres que já aconteceram, das bênçãos que já aconteceram, né? Do lugar que Deus providenciou para nós, do departamento infantil que Deus providenciou para nós, da reforma que foi um milagre de Deus, do som que chegou como um milagre de Deus, das cadeiras, primeiramente as de plásticos que chegaram como milagre de Deus e essas que estão chegando. A gente poderia olhar para o nosso passado presente, digamos assim, com esse espírito saudosista e tanta coisa que Deus fez na IPBU. E que bom, e glória a Deus. No entanto, Paulo não olha para o passado. Paulo olha para frente, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele diz, tem muita coisa para ser feita. Ele diz no versículo 13, avançando para as que diante de mim estão. Tem muita coisa diante de nós que a gente tem que avançar, irmãos. Tem muita obra a ser feita. Tem muito milagre para ser visto da parte de Deus. Tem muita providência para ser vista da parte de Deus. A gente se alegra com o que Deus tem feito na nossa vida, na IPBU, dos milagres, da providência, das intervenções. Oh glória, a gente diz amém. Mas a gente tem que ficar olhando para frente, porque tem muita coisa para ser feita, esquecendo das coisas que para trás ficam. Eu avanço para as que diante de mim estão. Irmãos, existe muita coisa para avançar como IPBU. Existe muita coisa para avançar como IPBU. Nós precisamos, irmãos, abranger, alargar o nosso espaço para receber o maior número de pessoas, dos eleitos de Deus aqui nessa região, que ouvirão o evangelho e crerão no poder de Deus. Um dia, se Deus permitir, nós teremos o nosso espaço. E que, quem sabe, um espaço grande que a gente possa trazer para cá a Universidade Mackenzie, uma Universidade Presbiteriana, para cooperar não apenas na igreja, mas sobretudo na cidade de Caruaru. Precisamos avançar e entender que existem outras regiões aqui vizinhas de Caruaru que precisam de igrejas bíblicas. Riacho das Almas, Agrestina, Santa Cruz. Nós precisamos entender que existe a demanda de missionários que precisam ser preparados para o avanço do reino aqui nessa região. E eu tenho orado, pedido a Deus, vocaciona a gente, chama vocacionados para que eu possa enviar para o Instituto Bíblico, para os seminários, a fim de prepará-los e enviá-los para o campo. Muita coisa a ser feita diante de nós. A gente se esquece das coisas que passaram, irmãos, e a gente olha para as coisas que estão diante de nós. Dedicação, direção às coisas que estão à nossa frente. E por fim, meus irmãos, não dá tempo de tratar sobre todos os assuntos,
mas o apóstolo Paulo fala sobre a finalidade. A finalidade desse progresso da fé. Veja o que diz o versículo 14: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele prossegue para o alvo. A gente pode perguntar: que alvo é esse? João Calvino responde: é Cristo. A gente prossegue para Cristo, para sermos irmãos perfeitos, né, de acordo com o trabalhar de Cristo, para um dia contemplarmos a face de Cristo, para um dia estarmos com Cristo Jesus por toda a eternidade, para um dia nós estarmos na presença de Cristo e vê-lo face a face, para um dia nós estarmos no glorioso reino eterno, no prêmio incorruptível. Quando os medalhistas, né, olímpicos recebem aquela medalha, eu estava vendo recentemente de uma reportagem, não é, que um medalhista olímpico recebeu uma medalha, aquela medalha de ouro já estava, ou era de bronze, não me lembro agora, mas já estava saindo a cor da medalha. Antigamente em Atenas, aqueles, né, pessoas que ganhavam aquela competição recebiam também as medalhas, né, uma coroa de louros, não é isso? De louros, recebia aquelas homenagens momentâneas, que com o tempo passa, e passa rápido. Se você lembrar dos vitoriosos, por exemplo, de grandes competições do passado, talvez você nem se lembra mais. Será que você lembra, por exemplo, da seleção brasileira, que ganhou o primeiro título em 1958? Lembra desses homens? Né? Em algumas reportagens ou estudando aí, você lembra do título de 62, dos homens que ganharam? Quem era nascido em 62? Bira. De 70, não é possível. Você lembra de algum jogador famoso de 70? Presbítero Júnior? Pelé. Mas a gente vai olhando para o passado e não vai lembrando mais. Porque o passado fica para trás, irmãos. Vai se esquecendo. 94, é mais fácil. Quem lembra? Né? Romário, Bebeto. Né? Branco. 2002, né? Ronaldo, Ronaldinho, Kaká. Mas o prêmio passa. E quanto tempo mais passa, vai ficando para trás e vai se esquecendo. No entanto, irmãos, a gente está prosseguindo para um prêmio eterno. Para um prêmio que não vai passar. Para um prêmio que não é passageiro. Para um prêmio que vai se estabelecer em nossa vida e vai perdurar por toda a eternidade. Onde um dia estaremos em novos céus, em nova terra, e como diz o apóstolo Paulo, a coroa da justiça, uma coroa incorruptível, que o tempo não pode corroer, estará sobre nós, e desfrutaremos desse prêmio eterno por toda a eternidade, onde não vai existir mais choro, luto, dor, tristeza, onde estaremos todos ali reunidos como igreja, para todo sempre, desfrutando de novos céus e nova terra. Prossiga para o alvo, querido. Esse é o progresso da nossa fé. Paulo apresenta a razão, que é Cristo. Paulo apresenta esse caráter, que é espiritual. E Paulo apresenta essa finalidade, que é eterna. Fiquemos de pé e vamos orar.